Então, bem-vindas. Hoje o assunto é coisa de senhoras e senhoritas. Hoje vamos falar um pouquinho. Eu resolvi fazer várias lives diferentes, falando um pouco das diferenças, que a gente fala sempre de uma maneira genérica, de uma maneira geral, dos malefícios da má alimentação, enfim, de como comer direito vai mudar para melhor muitas coisas na vida das pessoas, mas hoje eu resolvi fazer uma série de lives diferentes, onde eu vou abordar homens, mulheres, crianças. Eu perguntei o que queriam primeiro, a mulherada ganhou de goleada, né? Então, por que eu resolvi fazer isso? Claro, má alimentação é ruim para todo mundo e boa alimentação faz bem para todo mundo. Mas tem uma diferença, tem umas diferenças, basicamente porque o que nós comemos, quer dizer, o combustível que nós usamos para nutrir o nosso corpo e a energia que nós ingerimos e que usamos através do nosso metabolismo, que, né, as pessoas falam muito em metabolismo, mas a gente entende metabolismo basicamente como o equilíbrio entre o anabolismo e o catabolismo, quer dizer, entre o que se obtém, o que se absorve e o que se guarda de energia e o que se gasta, né? Mantendo isso em equilíbrio, nós temos um metabolismo que funciona apropriadamente. Então, sendo uma coisa que incide no metabolismo e que o metabolismo é comandado ou organizado, digamos assim, por hormônios que, né, a palavra hormônio significa mensageiro, então os hormônios é que determinam como as informações passadas por essa quantidade de energia, por esse tipo de nutrientes que nós vamos adquirir através da alimentação, vão ser utilizados, armazenados, queimados ou mandados para diferentes células e estruturas. Então, quem vai decidir isso, quem vai orientar essa administração, né, de nutrientes e de energia vão ser os hormônios. E é claro que nós, homens e mulheres, somos hormonalmente diferentes em determinados aspectos, e isso acontece também com as crianças, que são seres humaninhos em desenvolvimento e que também têm algumas questões, basicamente, obviamente, hormonais e, enfim, de fase de desenvolvimento também determinado por hormônios, que fazem com que haja uma série de problemas que são mais concretos, mais específicos de um sexo ou de uma idade determinada. Então, eu resolvi abordar um pouquinho dessa maneira talvez para ajudar a que determinados tipos de pessoas de diferentes faixas etárias ou que estão enfim, em diferentes épocas da vida. É muito diferente uma mulher jovem que acabou de ser mãe, que vai se preocupar não só com a saúde dela, como com a saúde desses filhos, que ainda são seres em desenvolvimento, de uma repercussão numa mulher mais velha, menopausada, com várias pausas hormonais, que já vai ter uma preocupação diferente e umas repercussões diferentes na saúde, né? E obviamente, os homens também tem toda, a gente tem uma abordagem um pouco diferente pro homem. Primeiro porque são hormonalmente diferentes das mulheres, óbvio, tem mais influência de testosterona, tem mais massa muscular, tem toda uma série de coisas. E segundo, em relação à saúde, também são um pouquinho mais complicados, sobretudo quando a gente fala de alimentação. Então eu vou fazer um capítulo especial para os homens e eu vou falar um pouquinho mais da resistência deles, que é bem maior, né? A resistência, a capacidade de negação é bem maior. Mas hoje vamos falar um pouco da saúde feminina em relação à alimentação. Quer dizer, como o que nós comemos, a quantidade de energia que adquirimos e a composição dos alimentos que nós ingerimos vai repercutir na saúde das mulheres e quais são os problemas que podem acontecer e o que pode devir de uma má alimentação e como uma boa alimentação pode resolver algumas coisas na vida das mulheres. E eu coloquei no feed, coloquei
num stories mais cedo, para as pessoas mandarem perguntas. Então teve muita pergunta interessante, né? E eu vou tentar daqui a responder um pouquinho. Eu vou abrir aqui alguma das perguntas para começarmos assim, termos um ponto de início. E vamos lá, peraí, só um minuto. Então, aqui teve, bom, muitas pessoas perguntando sobre cansaço, sobre fadiga, sobre problemas ginecológicos, né? Endometriose, ovário micropolicístico e sintomas de doenças que também se manifestam na área ginecológica, que é uma coisa bastante frequente, como é a candidíase de repetição, tá? Então eu vou começar um pouquinho por aqui e vou tentar dar uma passada também na parte tireoide e na parte menopausa, né? E se não der tempo de fazer tudo hoje, a gente continua amanhã ou domingo, enfim. Vamos falar bastante sobre isso, porque realmente tem muita coisa para se falar, né? E muita coisa para... Então, vou começar a falar primeiro da fadiga, que é uma coisa que... Inchaço, retenção de líquido e fadiga são as duas queixas que eu mais escuto no consultório, depois do sobrepeso. A pessoa vem um pouco atrás de melhorar o peso, mas quando você começa a fazer a anamnese... quando a gente faz um pouquinho a anamnese, vê que a maior queixa, depois de que há daquele sobrepeso que incomoda por razões, digamos, estéticas, talvez, há sempre uma queixa de retenção de líquido e de muito cansaço, de muita fadiga. Então, tá. E por que isso? Bom, basicamente, primeiro, a fadiga, o cansaço, nós temos que pensar, estamos falando de mulheres, né? De mulheres jovens ou de meia idade, normalmente em pleno auge produtivo. E nós já sabemos que para nós sobra uma carga bem pesada, porque por mais linda, maravilhosa, poderosa, executiva, bem-sucedida profissionalmente e tudo, e os cambau a quatro, que a mulher seja, e por mais ajuda que possa ter, enfim, nas tarefas domésticas ou não, é fato é que nós levamos uma carga dupla sempre, porque, enfim, cuidar da casa, da compra, das crianças. Os homens ajudam, às vezes, apenas consideram que ajudam, a maioria não considera que fazem simplesmente o dever deles, né? O dever é nosso e eles acham que ajudam, tadinhos deles, né? E querem medalhas o tempo todo porque lavaram a louça, pelo menos os que eu conheço, né? Está melhorando a coisa, mas ainda temos um longo caminho. Então, sobra uma carga bem pesada, física, emocional, para nós, e aquela sensação de que está sempre cansada. Normalmente é aquela mulher já nos seus 30 e poucos, com filhos pequenos, uma profissão que ainda está em fase de ascensão, em fase de querer conquistar coisas, e aquela sensação de que já acorda cansada, já acorda sem energia, já acorda estourada, que dorme mal. Basicamente, isso acontece por uma razão simples. Pela mesma razão que acontece essa retenção de líquidos, essa sensação de inchaço e de estufamento e de má digestão que costumam acompanhar o sobrepeso. Tudo isso acontece por uma única razão: combustível errado. Nós temos um maquinário orgânico, né, fisiológico, feito para funcionar com elementos muito específicos. Nós precisamos de proteína de qualidade, né? Eu sempre preconizo o uso de proteína animal, né? Haverá quem queira ser vegetariano e, enfim, eu respeito isso, mas não é a minha linha, não é, quer dizer, acho que nós temos uma arcada dentária e um aparelho digestivo e tudo de omnívoro, então nós somos feitos para comer de tudo, e a proteína animal é o que nós chamamos de proteína completa, porque ela contém todos os aminoácidos essenciais, então nós precisamos de proteína. A fonte que for, animal, pode ser de fontes vegetais diversas, quem já tiver um certo traquejo com a dieta vegetariana, mas nós precisamos de proteína, nós precisamos de muita proteína. Nós comemos pouca proteína, tá? E quando você fala em aumentar um pouquinho a carne, não, mas muita proteína vai fazer mal ao rim, vai fazer isso, vai fazer aquilo.
bom, quem fala isso, eu não sou a pessoa mais autorizada para falar de rim, não sou nefrologista, mas eu já ouvi muita gente boa e acho que tem que ouvir a gente boa, nefrologistas bons, sei lá, o Dr. José Neto, gente assim, para entender que para fazer mal ao rim você teria que comer o boi inteiro e ainda palitar os dentes com os ossos, de tanta proteína que você comeria, né? Seria muitíssima proteína, muito mais do que a gente tem capacidade mesmo de gostar ou enfim, de se empanzinar numa única refeição, né? Nós precisamos de proteína de qualidade, nós precisamos dos micronutrientes, quer dizer, vitaminas, minerais, antioxidantes, aqueles que têm efeito hormético, enfim, e precisamos de gorduras boas para fornecer energia, para fornecer saciedade, né? E precisamos de carboidrato, que nós podemos obter da alimentação ou podemos obter glicose também da nossa gordura armazenada, tá? E através de um processo de reconversão chamado de neoglucogênese, que permite que os triglicerídeos armazenados no nosso tecido gorduroso sejam quebrados em ácidos graxos e glicerol, e que esse glicerol vai preencher a reserva de carboidrato e vai nos suprir a necessidade de glicose num determinado momento, se nós não estivermos ingerindo carboidrato ou eventualmente estivermos em jejum, né, pela razão que seja, ou porque estamos dormindo, ou porque estamos praticando o jejum, ou porque passou a hora do almoço, né? Então, o que acontece com esse tipo de combustível? Que tem um destino, como eu falei, né? Os hormônios nós comemos, quando comemos segregamos um pouquinho de insulina, a insulina começa a administrar a glicose que entrou, uma proteína, aquilo vai ser empurrado para dentro das células, as células vão receber a energia que precisam, os micronutrientes vão ser distribuídos também, né, as vitaminas, os minerais essenciais para metabolizar essa própria comida, essenciais para a contratibilidade muscular, para o raciocínio, para toda a parafernália antioxidante que nós temos, tá? E isso vai nos alimentar, vai nos nutrir e muito bem, obrigado. Acontece que, aí começa o problema, a pessoinha, o ser humaninho, mulher que está lá sentada na minha frente, que está tão cansada, é uma pessoa que está acima do peso, está sempre gordinha, está insatisfeita com esse peso. Normalmente a procura da consulta dela é por isso, porque não se vê bem, enfim, de biquíni ou com uma roupa mais justa, ou não se vê bem sem roupa, mas vem aquela queixa do cansaço. Então essa pessoa está se alimentando de maneira inadequada. Não está se alimentando normalmente com excesso de carboidratos, começando o dia com aquele pãozinho, com aquele suquinho de laranja, com aquele açúcarzinho no café, com aquela beliscada constante enfim, de biscoitinho, de pãozinho de queijo, de barrinha de cereais, de suquinho, de refrigerante, de cafezinho com açúcar. E eu vou pedir para as pessoas pararem de brigar aqui por causa se trava ou não trava, só me informa se trava, mas é que me distrai um pouquinho, senão vou desativar aqui, porque tem pessoas aqui brigando se está travando, se não está travando. Vocês me avisam, obviamente, se estiver travando, mas pode travar também por causa da internet da pessoa que está recebendo, né, eventualmente. Então, bom. Então, o que acontece com essa pessoa que está com um pouquinho de sobrepeso? Bom, então, eu sei que a solicitação não foi dirigida a mim, estou pedindo para vocês pararem de brigar aqui nos comentários. Obrigada. Então, nessa nutrição inadequada, nessa falta de combustível adequado, temos dois fatores aí. Uma é que já falta micronutriente, já falta antioxidante, porque temos excesso de amidos, poucos vegetais, pouca fibra adequada, então a digestão já fica preocupada, não somente na parte probiótica, prebiótica, como no próprio volume do bolo fecal, na capacidade enfim, de retenção de líquido, na secreção ácida do estômago, que é prejudicada pelo excesso de açúcares e farinhas. Então você já vai ter o intestino mais devagar, mais preguiçoso, umas fezes mais ressecadas e um estufamento grande, produto de fermentação, né? Então, isso já vai provocar aquela distensão abdominal, que também é uma grande causa de queixa, mas você já vai estar aportando pouco
micronutriente lá. E ainda temos uma coisa que provoca ainda mais cansaço, que é a inflamação subclínica. Quer dizer, essa alimentação pobre em nutrientes, muito rica em carboidratos, em açúcares, que as pessoas tanto relutam a largar, que dizem que não conseguem tomar o cafezinho sem açúcar. Gente, consegue sim, é só... Não, hipoglicemia reativa, que a pessoa está dizendo que tem, é normalmente uma pessoa que tem excesso de insulina. Reativa a quê? Ao excesso de carboidrato, a insulina sobe muito, quando começa a cair a pessoa sente sintoma de hipoglicemia. Normalmente fazendo uma dieta com baixo teor de carboidrato, essas hipoglicemias dificilmente acontecem, a não ser que a pessoa tenha de fato um problema, enfim, pancreático, que segrega o excesso de insulina, mas felizmente é uma coisa muito rara, né? Então, o que vai acontecer com essa pessoa que está ingerindo um excesso de carboidrato e que já está ingerindo pouco micronutriente pela própria natureza da comida que ele está comendo? Uma comida muito rica em amido, muito rica em açúcares e pobre em carboidrato. Essa pessoa vai ter também enormes picos de insulina exatamente pela frequência com a qual está comendo, quer dizer, a cada 2, 3 horas está beliscando alguma coisa, pico de insulina, pico de insulina, pico de insulina. E a insulina, junto com a gordura que vai se armazenando nesse processo, são coisas altamente inflamatórias. Então, nós começamos a sofrer de uma condição chamada inflamação crônica subclínica. Isso quer dizer o quê? Que junto com toda essa gordura que nós armazenamos, começam a se infiltrar células inflamatórias, chamadas macrófagos. Quer dizer, nós viramos uma grande usina de substâncias inflamatórias. Ao mesmo tempo, a gordura abdominal, sobretudo abdominal, mas cada célula com excesso de gordura vai começar a emitir mais substâncias chamadas citoquinas pró-inflamatórias, que são vasoconstritoras pró-inflamatórias. Então, nós viramos um grande corpo totalmente inflamado. E diferentemente da inflamação aguda, que é aquela que acontece quando você dá uma topada, sei lá, com o dedão do pé, ou se machuca, ou tem uma amidalite, que é uma inflamação de grande porte, onde a coisa fica quente, fica vermelha, fica dolorida. A inflamação crônica subclínica não tem os sintomas tão óbvios, tão evidentes, né? A inflamação se caracteriza já na medicina clássica, desde os antigos gregos, por tumor, calor, rubor e dor, né? São as 4 características de uma inflamação. Mas nós estamos falando de uma inflamação aguda, traumática ou infecciosa. Quando nós estamos falando de uma inflamação crônica subclínica, ela não dá esse tipo de sintoma. Você não vê nada latejando, não vê nada mais quente, mas você está como se fosse uma pequena febre quase. Sabe aquela virose que te causa uma febrezinha baixa que te deixa completamente exaurido? Isso que acontece também com a inflamação crônica subclínica. Então, na pessoa que está acima do peso e comendo inadequadamente, nós temos 2 fatores. Falta de nutrientes adequados, de micronutrientes, excesso de açúcares, que vão gerar grandes picos de insulina, que vão fazer armazenar muita mais célula gordurosa, e isso vai provocar um quadro de inflamação crônica subclínica. E a pessoa cronicamente inflamada é uma pessoa doente, uma pessoa cansada, exausta. Aquela pessoa que levanta de manhã e fala: ai meu Deus, como é que eu vou encarar o dia? Então, olha como o viciozinho do açúcar, que, ai meu Deus, eu não consigo largar. Consegue assim, né? Não tentou de vez, né? Não tentou a sério. Porque se tentar a sério, consegue. Como assim não consigo? Alguém te pega pelo cangote e te obriga a comer um biscoito? É claro que não, né? Então, má alimentação vai te levar fatalmente a, primeiro, uma má nutrição e a uma inflamação crônica subclínica. Isso vão ser as consequências imediatas e que vão provocar cansaço. Junto com isso vai vir toda essa má digestão, estufamento, gases, tal, que é provocado também pela qualidade do que entra no nosso aparelho digestivo, que começa já provocando o que a gente chama de hipocloridria, quer dizer, uma alteração do teor ácido do estômago. As pessoas acham que tem azia porque tem ácido demais, às vezes tem azia
porque se teu ácido está comprometido e você não digere. Se você não digere bem e tem pouco ácido no estômago, essa falta de ácido não sinaliza adequadamente para o estômago se esvaziar adequadamente. Então você pode começar a ter refluxo. E o que é pouco ácido para o estômago pode ser excessivamente ácido para o esôfago. Então você tem aquela coisa que vai e volta e não desce, e aquela azia, né? Causada basicamente por dois motivos, esse problema. Normalmente é glúten na dieta e excesso de açúcar. São duas coisas. Então, o biscoito já viu que é, biscoito, pão, essas coisas já viu que é terrível para quem tem mais suscetibilidade para esse tipo de problema. Então, se você está com muita azia, muito refluxo e muito crise de acidez, diz que está crise de azia, para com pão e para com qualquer coisa que contenha farinha e açúcar. E faz isso durante uma temporada e vê se não melhora. Se não melhorar, obviamente tem que ir no gastro fazer endoscopia, mas a imensa maioria melhora simplesmente com algumas restrições na dieta. Então, isso, a primeira parte que fala de cansaço, né? Retendo líquido. Por que as mulheres, quando estão acima do peso, retêm tanto líquido? Mas, mais uma vez, nós temos fatores hormonais e temos fatores alimentares. O hormonal normalmente é cíclico, né? Por que é cíclico? Porque nós somos pessoas cíclicas. Nós temos hormônios que aumentam numa primeira fase, ou a fase ovulatória, né? Fase folicular, fase lútea. Então, quando nós temos uma alimentação saudável, temos um estilo de vida adequado, eu vou cansar de repetir. Nós somos feitos para comer comida de verdade e para exercitar os nossos músculos diariamente e com intensidade. Não tenho tempo para malhar, não gosto, tudo isso firula. O teu corpo não quer saber das tuas vontades de pessoa mimada. Não quer. Tudo bem, você não quer, não tem preguiça, mas lida com as consequências, né? Então, se nós não lemos essa cartilha, se nós não comemos comida de verdade, evitamos açúcares, evitamos farinhas e não nos exercitamos, nós vamos ter um desequilíbrio hormonal que já começa com esses picos de insulina, né? E o nosso sistema hormonal, vocês têm que pensar nos nossos hormônios, no nosso metabolismo, como uma grande engrenagem, sabe? Como se fossem muitas rodinhas dentadas. Uma vai estimulando a outra, estimulando a outra, estimulando a outra. Então, tudo tem que funcionar em harmonia. E nós que somos seres tão cíclicos, estrogênio numa parte do ciclo, progesterona no outro, pelo menos durante a nossa vida reprodutiva útil, né? Quando nós começamos a ter esses enormes picos de insulina e retenção, e aí a insulina já vai influenciando negativamente a sensação de saciedade, porque a nossa percepção de leptina e guerelin, que são os hormônios da fome e da saciedade, já fica também totalmente desequilibrada pelo excesso de açúcar, pelo efeito que esse excesso de açúcar faz não somente na insulina, como também nos nossos neurotransmissores cerebrais, porque altera completamente o nosso sistema de recompensa. Nós queremos mais, 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 como qualquer droga. Então, toda essa engrenagem hormonal que começa a degringolar na hora que você põe um doce na boca, fazendo um pico de insulina, você já começa a mandar informações erradas para o cérebro, você já começa a acumular gordura, a gordura faz, junto com essa quantidade de insulina, que todos os teus fatores pró-inflamatórios fiquem exacerbados. Então, nós que somos seres tão cíclicos, vai acontecer o quê? Isso vai influenciar também o metabolismo, ou a secreção, o equilíbrio do estrogênio e a progesterona. Então, se nós temos muita gordura, sobretudo gordura abdominal, nós temos uma quantidade muito maior de uma substância chamada aromatases. Essas substâncias, tem tanto em homens quanto em mulheres, vou falar também muito dos aromatases quando eu falar dos homens, né? Mas o que acontece com essas aromatases? São umas enzimas necessárias para o metabolismo estrogênico, todo mundo tem, todo mundo produz. Mas quando nós temos uma grande quantidade de gordura, especialmente de gordura abdominal, nós produzimos uma quantidade
muito maior de aromatases. As aromatases também são substâncias que estão muito ligadas à celulite, quer dizer, usamos inibidores da aromatase local quando tratamos celulite. Então, por quê? Porque essa é uma substância que transforma, ou que modula muito o nosso estrogênio. E basicamente, para resumir a coisa, porque isso é um assunto bioquimicamente um pouquinho complicado, mas quanto mais aromatase temos, mais quantidade de estrogênio ruim nós fabricamos. Ou, falando de outra maneira, nós basicamente falamos muito de estrogênio, mas nós temos vários tipos de estrogênio, né? Estradiol, estriol e estrona. Então, cada um deles tem funções diferentes e eles têm que se manter em equilíbrio e ter umas quantidades X de cada um desses tipos. Quando nós estamos muito acima do peso e temos muita gordura, há uma tendência a produzir menos estriol, que é um estrogênio protetor da mama, protetor do endométrio, e produzir mais estrona, que é um estrogênio que em grande quantidade vira um inimigo. É um estrogênio ruim, que está relacionado à gênese do câncer de mama, enfim, quando durante anos e anos e anos e anos. Aí também, por isso que a má alimentação a longo prazo também aumenta todos esses riscos, né? Mas enfim, então, o que vai acontecendo durante o nosso ciclo? Quando mal alimentados, quando sobretudo mal alimentados e sedentárias, né, porque não fazemos exercício. E por que o exercício é tão importante? Porque o nosso músculo, o sistema muscular é um órgão, não é? Os músculos não são coisinhas separadas. Eles são divididos em pedaços, em cada braço, perna, abdômen, tal, mas todo o sistema muscular é um grande órgão e é secretor de muitos peptídeos, de muitos hormônios. Então, o fato de nos exercitarmos não é, gente, não é para ter uma boa bunda, que também, né? A ninguém atrapalha uma boa bunda, a ninguém atrapalha um bracinho definido, a ninguém atrapalha, não faz mal a ninguém. Mas nós não podemos entender nem a perda de peso, nem o exercício físico como um objetivo estético. Isso é uma grande bobagem que nós fazemos, pensando que se eu como direito e faço exercício porque sou uma pessoa obcecada pela estética. Não, eu sou obcecada pela vida, pela qualidade de vida. E o nosso corpo foi desenhado exatamente para movimentar, para trabalhar força. Não foi para ficar sentado numa cadeira. Porque se você não pratica exercício e não trabalha força, você fica troncho numa cadeira, você primeiro vai ter problemas posturais, problema de hernia de disco, de dor nas costas, de dor aqui, de dor lá. Se você não trabalha a bunda, glúteo, que é o maior músculo do corpo, como é que você vai trabalhar equilíbrio? Como você vai ter equilíbrio? Como é que você vai andar bem? Como é que você vai ter postura? Se a tua bunda tá mole, murcha, sem músculo. Não estou falando de estética aqui. Né? Nós temos que fazer agachamento para ter postura. Porque se você não reforça esse enorme músculo que é o glúteo, toda a tua postura fica mal. Você vai ter dor na lombar, dor na cervical, hérnia disso, hérnia daquilo, vai ser uma desgraça completa. E ao mesmo tempo nós precisamos das secreções que os nossos músculos, que o movimento, que o trabalho, o microtrauma que nós causamos trabalhando o músculo, produzem. Tá? Então, se nós não fazemos dieta e exercício, nós vamos ser pessoas doentes, sim. Por quê? Porque nós estamos desrespeitando a nossa natureza. Então, mais uma vez, voltando àquele equilíbrio estrogênio-progesterona. Excesso de gordura corporal, falta de exercício. Então, você começa a produzir em excesso ou a transformar estrogênio bom em estrogênio menos bom, ou um estrogênio que tem que ficar menos quantidade, a estrona, aquilo vai elevando. E você começa a ter um predomínio estrogênico durante todo o ciclo. Em vez de alternar equilíbrio, né? Estrogênio, progesterona, o estrogênio é um hormônio mais... quer dizer, a gente fica mais ligado, um pouquinho mais irritada, retém um pouco de líquido, né? Fica mais... enrijece um pouco. E a progesterona é o hormônio que relaxa, que favorece a elasticidade das articulações,
que dá uma acalmada, que ajuda a dormir, né? E ambos são igualmente importantes e ambos têm que ficar em equilíbrio. A nossa bagunça alimentar destrói esse equilíbrio. E o nosso sedentarismo acaba de ferrar completamente a coisa, porque aí todas essas secreções boas de endorfinas, de peptídeos necessários para nosso equilíbrio emocional, para nosso equilíbrio físico, para nosso equilíbrio hormonal, que o músculo produziria, não existem porque você está lá sentadinha dizendo que está cansada demais, e realmente está cansada demais porque está fazendo tudo errado, tá? Então, o que acontece é que todo esse predomínio estrogênico vai se prolongar pelo ciclo afora, a progesterona fica meio contrariada lá. E aí você começa a reter líquido, ter uma tensão pré-menstrual atroz, incha 2 quilos antes de cada período, sobe pelas paredes com a vontade de comer doce absurda, e aí você faz o quê? Você come mais doce, aí ferra mais ainda, e por aí vai, vira um círculo vicioso horroroso, e tem muita gente que espera assim, eu comecei dieta, mas eu voltei a ter vontade de doce na fase pré-menstrual. Gente, no início é difícil, porque você pensa na quantidade de anos na tua vida que você levou para ferrar com o sistema todo. Não vai consertar no primeiro ciclo. Não tem a possibilidade. São anos de investimento para fuder com a coisa toda, se vocês me desculpam o latim aqui. Então não vai ser em 2 dias que vamos consertar. Vai ser também um trabalho de formiguinha que nem foi para destruir, desde a adolescência, desde a infância, ela dá-lhe biscoito, dá-lhe chocolate, dá-lhe sorvete, dá-lhe cerveja, dá-lhe sedentarismo. Então não vai ser em 2 dias. Então vai ter um tempo sim, que de verdade você vai ter esse mal-estar, essa vontade de doce, aí você dribla, come fruta, vai dar uma volta, vai dar uma corrida, bebe muita água, põe sal na boca, gargareja, vai pagar promessa, vai subir a escadaria da Penha, vai melhorar, mas vai levar um tempo, tá? Então, eu estava falando da retenção de líquido. Uma é essa causa hormonal. A outra é mais simples, é o glicogênio, que é a nossa capacidade, quer dizer, o glicogênio é um açúcar de cadeia longa, que é a maneira que o nosso corpo armazena açúcar. Nós temos pouca capacidade de armazenamento de glicogênio. Basicamente, por quê? Porque nós não fomos feitas, minhas queridas amigas suas loucas, para comer açúcar. Nós não fomos desenhados para comer açúcar. Então, a nossa capacidade de estoque de glicogênio é pequena. Mais ou menos 1000 calorias você consegue armazenar, tá? Então, mas o glicogênio é uma molécula altamente hidrófila, ela ajuda a reter muito líquido. Para cada molécula de glicogênio, você vai reter 4 moléculas de água. Por isso que quando você começa a comer bem menos açúcar e a tua reserva de glicogênio cai, a primeira sensação é que, perdi 4 quilos em uma semana. Não, você não perdeu, não queimou 4 quilos de gordura, você desinchou. Por isso também que quando você para com carboidrato e você diminui a reserva de glicogênio, você vai ter um certo mal-estar no início, porque você vai perder tanto líquido que vai depletar também, vai arrastar sódio, potássio, magnésio, então você tem que repor sal, você tem que repor magnésio, sobretudo no início da dieta, tá? Sempre água, muita água e salzinho na boca para melhorar essa sensação de mal-estar. Então, deixa eu ver como é que estamos de tempo, tá? Então, outra coisa que eu queria falar, que isso é importante, sobretudo nas mulheres mais jovens, é relacionado também a essa parte hormonal, a síndrome do ovário policístico. Quantidade assustadora de meninas, maioria delas acima do peso, com síndrome do ovário policístico. Meninas que têm alterações menstruais, que tem o que a gente chama de infertilidade funcional, quer dizer, na hora de engravidar tem dificuldade porque tem ciclos com policistos, mas que às vezes não chegam a ovular, porque são tantos folículos ao mesmo tempo se formando que nenhum chega a se concretizar. E às vezes, além do sobrepeso e além desses ciclos anovulatórios ou essa infertilidade funcional, começam a ter um hiperandrogenismo, quer dizer, sintoma de testosterona elevada, muito pelo, acne, toda uma série de problemas. Então, o que nós observamos e por que nós temos tantíssimo
tantíssimo síndrome do ovário policístico circulando por aí. Sempre existiu? Existiu sempre, mas tem muito pouco, era uma coisa muito rara. É porque a síndrome do ovário policístico é uma coisa intrinsecamente ligada e de uma maneira que tem várias explicações, ainda não está tão bem explicado assim, mas o que a gente sabe é que já tem uma relação causa-efeito. O cerne dessa relação ainda é confuso bioquimicamente, mas é intrinsecamente ligada exatamente ao hiperinsulinismo, a síndrome da resistência periférica à insulina, que é o quê? Excesso de carboidrato, pico de insulina, pico de insulina, pico de insulina. Por isso que a maioria de meninas ou mulheres jovens com síndrome do ovário policístico estão acima do peso. Né? A Renata está me falando para falar da endometriose. A endometriose entra um pouco também nessa parte que eu falei de excesso de estrogênio. É uma doença de hiperestrogenismo, né? Essa coisa que eu estava falando do estrogênio. Não é que seja só disso, né? Não é que seja só por isso, tem que ter uma predisposição para endometriose também. Mas, certamente uma dieta limpa, anti-inflamatória vai beneficiar muitíssimo qualquer pessoa portadora de endometriose. Eu não vou garantir aqui que pode resolver, mas vai melhorar muito. Como vai melhorar muito a síndrome do ovário policístico se a gente diminui drasticamente os níveis de insulina na pessoa. E a única maneira de diminuir drasticamente os níveis de insulina, repara que muita gente trata o ovário policístico ou com anticoncepcional, para que a pessoa não produza os folículos, bloqueia a produção de folículos, ou com metformina, que é um remédio que baixa exatamente a insulina, diminui a insulina, né? Então, é mandatório nas pessoas que têm ovário micropolicístico começar sempre o tratamento com uma dieta com baixo teor de carboidrato. Ah, não, mas isso não está nas recomendações oficiais. Infelizmente, ainda não. Por quê? Porque a dieta de baixo carboidrato não é lucrativa, não é uma coisa, não estamos investindo em prevenção, estamos investindo em tratamento. A pessoa que vai gastar uma cartela de anticoncepcional todo mês para tratar o ovário policístico é um bom negócio para a indústria. A pessoa que vai fazer uma dieta sem carboidrato só é bom negócio para ela mesma. Então, vai melhorar muito. Pode precisar de intervenção hormonal? Pode precisar de metformina? Pode. Mas o essencial é prevenir, evitar os picos de insulina, porque em 90% dos casos, vamos dizer assim, 50 a 70% dos casos de ovário policístico tem resistência à insulina. 50% tem mais gordura no fígado do que pessoas do mesmo peso sem a síndrome do ovário policístico, né? E tem uma ligação da resistência à insulina com os fatores que chamamos de insulino dependentes, que são o IGF-1 e o IGF-2. Então, tem mais uma vez uma tormenta, uma tsunami hormonal que essas pessoas têm. Então, me parece um pouco pobre como tratamento simplesmente bloquear a produção hormonal dessas pessoas com anticoncepcional e não investir numa dieta de baixo teor de carboidrato, que eu acho que deveria ser, na minha opinião, a primeira intervenção, porque já melhoraria bastante em muitos casos, né? Isso, e em alguns melhora completamente, né? Depende muito, porque temos vários síndromes do ovário policístico, vários tipos, né? Mas se a pessoa está com sobrepeso, primeiro essa pessoa tem que dosar sempre a insulina e se reger por essa insulina. Essa insulina tem que ser controlada, já vai melhorar muito. E aí depois pensamos em outras coisas, pensamos se vale a pena tomar pílula, vamos pensar se não vale a pena, vamos pensar se vamos tomar algum remédio para melhorar esse hiperandrogenismo também. Essas são intervenções que vão ser pessoais e determinadas em consultório para cada pessoa. Mas a modificação do hábito alimentar deve ser mandatória nessas pessoas. Não podemos estimular a insulina deixando uma menina que já tem todo um problema ovulatório comendo um monte de açúcares, de farinhas e continuar engordando, continuar cheia de acne, cheia de pelos, é uma coisa horrorosa. Então, é mandatório começar a fazer uma reeducação alimentar nessas pessoas, tá? Então, tá, vamos lá. E também temos uma coisa, que tem que fazer exercício, a pessoa que tem SOP, que tem síndrome do ovário policístico, porque em muitos casos foi observado também uma disfunção mitocondrial
Então essas pessoas têm que fazer muito exercício para estimular as mitocôndrias, né? Que são aquelas fornalhinhas que administram a energia dentro das células. Por isso que o exercício é tão importante para todo mundo, mas especialmente na pessoa que tem ovário micropolicístico, dieta e exercício são mandatórios, tem que ser feito, porque senão essa pessoa vai passar uma vida com muito pouca qualidade, além do sobrepeso, além do hirsutismo, além da acne, vai ter problema de fertilidade. Então isso é uma coisa que tem que ser encarada de uma maneira muito séria. Se você tem alguma filha ou alguma coisa que está meio gordinha e tem a síndrome do ovário policístico, isso não pode esperar. Tem que ser tratado adequadamente, tá? Eu queria tocar isso nesse assunto porque a quantidade de garotas que eu estou vendo com esse problema é assustador. Como também é assustador a quantidade de mulheres que estão sofrendo de tiroidite Hashimoto, tiroidite autoimune e hipotiroidismo decorrente dessa condição, né? E a gente se pergunta como é possível uma de cada 8 mulheres está tendo problema de tireoide. Ah, mas a minha mãe também tem, isso é genético. Gente, eu vou ter que discordar aqui. Porque a gente chama de genético as coisas, quer dizer, pode ser que nós herdemos algum tipo de tendência, mas nós não conhecemos ainda um marcador genético associado a isso. Não que eu saiba. O que nós sabemos é que a minha mãe tinha, eu também tinha, então deve ser hereditário, eu herdei essa sina. Talvez, mas vamos pensar que a tireoide é uma glândula muito sensível a várias coisas. A primeira delas é a inflamação. Aqui, a inflamação crônica subclínica. Porque basicamente a tireoidite Hashimoto é uma resposta, é uma tireoidite linfocítica, né, uma infiltração por linfócitos, então é uma atividade inflamatória que ataca a tireoide de repente, do nada. Será que se nós tivéssemos cuidado da alimentação desde o início, será que se nós não tivéssemos um organismo previamente inflamado, teríamos desenvolvido? Eu tive tireoidite Hashimoto, eu tenho hipotireoidismo, eu venho de uma mudança alimentar muito grande nos últimos anos. Eu sempre comi bem direitinho, nunca fui uma pessoa com muito excesso de peso, né, nada, mas 20 anos atrás, ou 25 anos atrás, quando eu desenvolvi tireoidite, eu comia pão, eu comia glúten, eu comia, era a comida a cada 3 horas, fazia aquelas coisinhas que recomendavam como sendo boas naquela época, né? Não faço mais, não como a cada 3 horas, faço jejum, não como glúten, não como pão, né? Mas eu desenvolvi uma tireoidite e eu tenho visto muitos trabalhos muito bem embasados que relacionam a inflamação crônica subclínica com o desenvolvimento, né, de tireoidite. E tem mais, tem trabalhos, eu não me lembro, peraí, bom, agora eu não vou lembrar do nome, mas tem um trabalho específico, mas mostram que pacientes com resistência à insulina têm maior volume de tireoide, mesmo que não tenham tireoidite. Que em 60% dos casos havia resistência à insulina, né? E que a prevalência de nódulos nessas pacientes, nódulos tiroidianos, é de 60%, quer dizer, 60% dessas pacientes com resistência à insulina, com tireoide maior, com sobrepeso, tinha mais nódulos na tireoide, né? Então, eu anotei aqui, peraí. E uma coisa que é importante, o que eu anotei aqui várias coisas para não esquecer, eu tenho visto por aí muita gente tomando Lugol, tomando iodo em gotas. Cuidado. Tem uns doutores de YouTube aí, botando Lugol em tudo, e muita gente tomando Lugol porque é maravilhoso para tudo. Eu tenho que recomendar muita calma nessa hora e uma certa prudência. Por quê? Porque, primeiro, há muita tiroidite provada, né, em dietas com excesso de iodo. E o que é uma dieta com excesso de iodo? É uma dieta com muito sal de cozinha. Pode ser uma dieta com excesso de iodo. Por quê? Porque havia, muitos anos atrás, no início do século XX, áreas enfim, de diferentes países, locais em diferentes países, onde eram áreas endêmicas de bócio, né? De bócio, uma dilatação enorme, um crescimento muito grande da glândula tireoide,
endêmico e também de cretinismo, que é uma doença congênita relacionada com hipotireoidismo congênito, com falta de iodo na dieta, né, e que se associa exatamente com deficiência de iodo e que provoca um retardo mental, né. Então, começou a se entender que se relacionava com solos muito pobres em iodo, com dieta deficiente de iodo, e se resolveu enriquecer com iodo o sal de cozinha. Só que o aporte de iodo no sal de cozinha faz muitos anos que não é revisado, e tem alguns autores que consideram que pode ser excessivo. Então teríamos aí talvez um gatilho. Eu não vou afirmar aqui, mas vou colocar um ponto de interrogação. E tem gente muito boa dizendo que se você tenta tratar hipotireoidismo com gotas de iodo, você está apagando um fogo com gasolina. Então, tem que ser muito bem estudado individualmente, né? Qual a causa, o que... E tem coisas que também podem contribuir na dieta, que podem contribuir ou alterar a saúde da tireoide. A primeira de todas é a soja. A soja é um alimento considerado bociogênico. Ele interfere diretamente na saúde da tireoide. E vocês sabem que pela soja ser um grande negócio, também nos enfiaram soja pela goela abaixo durante vários anos, dizendo que era saudável, que temos que comer menos carne e mais soja, e ainda tem gente com essas teorias, né? E isso também... A grande quantidade de soja consumida, os suquinhos de soja, as isoflavonas de soja, enfim, podem ter contribuído também com essa grande incidência de tireoidite. Tudo isso ainda está um pouquinho interrogado, porque tudo isso está sendo pesquisado, mas tem indícios que vão por aí, né? Tem bastantes indícios que vão por aí. Outra coisa é deficiência de selênio e zinco na alimentação. Então, se você faz uma alimentação pobre em micronutrientes, pobre em vitaminas e minerais, eu já vou falar das crucíferas aqui, pobre em vitaminas e minerais, pode ter deficiência de selênio e zinco. E o selênio e o zinco são fundamentais para umas enzimas chamadas deiodinases. O que essas enzimas fazem? Elas transformam o T4 em T3. T4 é um hormônio menos ativo, mas mais abundante. E também é o hormônio que nós suplementamos quando tomamos Synthroid, ou Tirox, ou Puran, ou levotiroxina sódica. É sempre o T4, que é o hormônio mais estável e mais abundante. Mas que não é a forma... biologicamente ativa do hormônio tiroidiano. Ele precisa ser transformado em T3. E essa transformação requer selênio e zinco. Se nós temos uma dieta ou nós somos deficientes em selênio e zinco, nós podemos ter nós podemos ter os níveis adequados de T4 e, no entanto, não está transformando adequadamente e apresentar formas de hipotireoidismo subclínico. E a mesma coisa para a pessoa que toma suplemento de T4 porque já tem um hipotireoidismo e não está transformando porque não tem a quantidade de enzimas adequadas. A L-carnitina, por exemplo, que é um suplemento que muita gente toma para queimar gordura, bloqueia as deiodinases. Então, quem tem hipotireoidismo, quem toma Synthroid ou Tirox ou Puran ou qualquer um desses produtos, não deve suplementar a L-carnitina, tá? Porque pode bloquear a transformação de T4, que é o que nós tomamos, em T3, que é a formativa do hormônio. E alguém perguntou aqui sobre as crucíferas, sobre as brássicas, que são couve-flor, brócolis, repolho, couve de Bruxelas e tal, né? Quando ingeridos crus, são fonte de glicosinalatos, que são também uma substância que podem atrapalhar a absorção de iodetos da dieta. Então, se você tem problema de tireoide, cuidado com o suquinho verde de couve cru todo dia, pode atrapalhar um pouco. Então, por isso que nunca tem na alimentação ou na dieta ou na natureza, quando bem feita, não tem nada que seja muita pessoa, isso é bom, isso faz mal. Não tem nada que seja intrinsecamente bom ou intrinsecamente ruim. Primeiro que está sempre no equilíbrio, né? Está sempre numa
proporção adequada. E em determinados casos, algumas coisas podem fazer mais mal que bem. Então, se você tem alguma forma de hipotireoidismo ou você toma hormônio tiroidiano para suprir uma tireoide que não está funcionando bem, talvez o suco verde de couve todo dia de manhã não seja a melhor ideia. Talvez você tenha que dosar teus níveis de zinco, vitamina B2 também, esqueci de falar, e selênio, para saber se você está transformando adequadamente, antes de ir para aquelas fórmulas que contêm T3, que já podem ser feitas, mas não sistematicamente. Às vezes temos que vigiar melhor de nos alimentar e fornecer nutrientes adequados para que o corpo faça essa transformação adequadamente, do que suplementar um hormônio que é biologicamente muito ativo e pode eventualmente dar problemas, né? E uma coisa que também se observou é que em pessoas que são celíacas ou que têm intolerância não celíaca a glúten, com a retirada do glúten, a atividade inflamatória, quer dizer, aqueles anticorpos TPO que se pedem quando se controla a tireoide, diminuíram gradativamente com a retirada do glúten. Então, se você também tem eu estou com anticorpos, estou com tiroidite, mas minha tireoide está funcionando normal. Vamos tentar uma dieta anti-inflamatória livre de glúten. Vamos ver como é que fica isso. Vamos ver se melhora. Pode ser que melhore. Lentamente, tá? Não vai ser uma coisa de um dia para o outro, mas pode ser que melhore. Então, em relação ao iodo, nem de mais nem de menos. Quer dizer, não podemos estar deficientes em iodo, mas também não vamos ficar tomando iodo para melhorar a função da tireoide, porque isso pode ser uma faca de dois gumes. Então, sempre procurar um especialista que entenda do assunto. Se tiver dúvida, tenho que tomar Lugol, não tenho que tomar Lugol, procura um especialista que entenda do assunto para ver se é uma coisa que está indicada no teu caso ou que vai apagar o fogo com gasolina, né? Muito cuidado aqui, tá? Bom, eu fiz umas anotações aqui sobre 3 outros assuntos que eu não sei, não vai dar tempo, gente, porque eu ia falar de libido, ia falar de menopausa e ia falar de, qual era a outra? De enxaqueca, que é uma coisa que também nós mulheres sofremos muito, mas já tá dando quase 1 hora aqui, e quando faz 1 hora, o Instagram bota aquele reloginho chato aí para dizer que você vai sair do ar. E como eu quero deixar essa live salva, eu vou salvar, eu vou parar por aqui, né? Eu espero que isso esteja ajudando. E eu vou ver, se não for amanhã, é o domingo, eu completo, porque eu vou abordar esses outros assuntos. Menopausa, enxaqueca, candidíase crônica. Eu vou anotar aqui para não esquecer que eu ia falar disso. E seria bom se eu tivesse uma caneta que escrevesse nessa hora. Candidíase, que também é um problema que afeta muitas mulheres e precisamos pelo menos de 1 hora a mais para falar um pouquinho disso tudo. Então, vamos resumir, porque o resumo é sempre o mesmo, né? O resumo é sempre o mesmo. Nós somos feitos para comer comida de verdade e fazer exercício, porque nós precisamos da interação com os nutrientes adequados e com o trabalho de um dos órgãos mais importantes que nós temos, que é a nossa massa muscular, porque ela vai segregar peptídeos, hormônios, endorfinas, vai fazer uma festa. E nós precisamos também da correta sustentação desses músculos, dos glúteos, dos bíceps, dos tríceps, dos quadríceps, de todos esses músculos, para termos uma postura adequada. Então não esqueçam que quem trabalha a bunda, quem malha a bunda, além de, meu filho, vai ser muito mais feliz e vai ter muito mais sucesso por aí, você vai arrumar uma boa sustentação de todo o teu, né? Tudo vai, né? Não vai cair para trás, porque vai ter aquelas 2 bolotinhas lá atrás que são o músculo do corpo para te sustentar. E nós precisamos da interação com a quantidade certa de proteína e de micronutrientes. Do que nós não precisamos para porra nenhuma, que isso atrapalha? Açúcares, farinhas, alimentos ultraprocessados. Por quê? Porque você vai ficar gorda, inflamada, retendo líquido e com uma péssima digestão. E, cara, não tem jeito, não sou eu que estou dizendo aqui porque eu sou a bonitinha que sabe das coisas, é porque o que a natureza propõe para nós, e com a natureza, sabe, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Você não tem como
contrariar a natureza e não pagar um preço. A Leandro está perguntando se eu tenho algum curso. Eu estou exatamente acabando de editar um curso, e isso que eu ia deixar pro finalzinho para dizer, vocês vão lá na minha bio, já tem 2 aulas liberadas, vocês se inscrevam para a terceira, porque eu estou tentando colocar tudo isso em vídeos, aulas, de uma maneira muito mais extensa, em primeiro direcionado basicamente para o emagrecimento e para a prevenção do diabetes ou para o tratamento do diabetes do tipo 2, mas isso vai ser um trabalho, é um work in progress, né? Vamos fazer um trabalho em andamento que nós estamos desenvolvendo. Então vai lá na bio e se inscreve, já baixa as 2 aulas que já tem disponíveis, né? E nós falaremos mais sobre menopausa, sobre enxaqueca, sobre candidíase crônica, e sobre tudo isso. Eu vou colocar aqui, eu não vou prometer que eu vou fazer amanhã, porque amanhã, enfim, eu teria, não sei se vou ter tempo, mas eu vou colocar no Stories e vou colocar no feed para vocês acompanharem. E eu vou tentar deixar essa, vou salvar essa no IGTV. E se vocês acham que isso pode ajudar alguém, a caminhada, desculpa, me falaram da caminhada. A caminhada é boa, mas a musculação é fundamental. Temos que fazer crescer o nosso músculo. As pessoas estão deixando isso como uma questão estética e não é. Nós precisamos de mais músculo. E vou te dizer uma coisa, quanto mais velha você vai ficando, mais vai precisar. Porque nós começamos a atrofiar, perder músculo, sarcopenia. E depois dos 40 e poucos anos, então, é uma derrota completa. Então, se você acha que alguém pode se beneficiar de ouvir isso, ou vocês acham que alguma amiga vai achar interessante, vai aqui na setinha aqui embaixo e manda para ela, tá? Que estamos precisando de mais gente no clubinho, estamos precisando de mais gente para comer limpo, para se exercitar, para trabalhar a bunda, para ficar gostosa, linda, maravilhosa, tá? Então, Pilates é bom, mas musculação é fundamental. Puxar ferro, quanto mais melhor, e quanto mais velha, mais força, tá? Exatamente, o trabalho de sobrecarga na terceira idade deveria ser obrigatório. Eu falo isso porque eu já estou na terceira idade, já estou na fila da meia entrada e eu estou malhando tudo que eu posso, tá? Então, se não for amanhã, vai ser domingo. Eu aviso, vamos falar de menopausa, enxaqueca, candidíase, vai lá na minha bio, se inscreve para as aulinhas, são de graça, tem 3 aulinhas de graça lá para tomar um pouquinho mais de contato com o assunto todo. Vou deixar essa salva no IGTV, manda para as amigas, para as inimigas, para recalcadas, para as invejosas, tá? Brigadíssima por tudo, manda mais perguntas se tiver, deixa nos comentários, tá, gente? Brigadíssima por estarem aqui. Se não volto amanhã, se não voltar amanhã, volto domingo. Beijo, gente, obrigada.